Dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aqui marcando o povo, seu amigo de sempre, falando para vocês assuntos legais, assuntos que estão na mídia, assuntos que são pertinentes ao cotidiano da vida todos os dias. É, hoje é finados, eu deixo a todos, especialmente a todos que perderam recentemente seus entes, as minhas condolências, os meus sentimentos, e que Deus conforte a todos e dê um bom lugar. Obrigado a todos. Hoje eu vou falar sobre um assunto referente à manutenção da vida. Para que haja manutenção da vida, tem que haver as condições em relação à manutenção da vida da família, tem que haver as condições legais para que haja o bem-estar, para que haja o desenvolvimento econômico de cada família. Infelizmente, o poder público, vamos dizer assim, de toda a totalidade do Brasil, deixa a desejar devido à influência dos poderosos raízes, né? Os poderosos raízes que se consideram os donos dos municípios, são os fazendeiros, são os grandes proprietários de terra, muitas vezes que dominam, manipulam a política, e através da política manipulam o poder público, e o poder público acaba sendo impedido de exercer a função legal, que é a função do que está previsto no Código Penal, do que está previsto na Constituição Brasileira, e também, principalmente, que está previsto nas leis internacionais, né? Muitas coisas que ocorrem no Brasil, como a violência, né, seriam coisas que levariam municípios, levariam estados ao Tribunal de Haia, devido a essa corrupção enraizada há muitos anos, né, vamos dizer assim, em totalidade de todos os municípios. Mas isso é porque o povo é oprimido, o povo é forçado a ceder o voto. E o medo, gente, o medo faz com que até mesmo não só os seres humanos, mas também na época, isso já ocorre já na época jurássica, que até os grandes animais eram dominados pelo medo através do fogo, do desconhecido. Então imposta para as pessoas que a condição delas terem um trabalho, a condição delas terem a renda, delas obterem o dinheiro, delas obterem o que elas precisam, muitas vezes oferecido a elas o básico do básico para elas viverem, sobreviverem, que elas cedam à corrupção dos locais, que elas passem por tudo que elas passarem, as famílias passem pela violência, passem pelo descaso do poder público em relação à falta da saúde, né, que deveria, na minha opinião, não deveria haver plano odontológico. A saúde dentária, ela é uma saúde essencial, deveria de ser totalmente gratuita, não apenas limpeza nos postos de saúde, mas também a restauração e a prótese deveria de haver. Então há muitas coisas que separa as famílias das condições essenciais de vida. Tem pessoas que, por exemplo, em municípios, elas
ganham, mas gastam muito com os impostos. Municípios que são caros o alimento, e muitas vezes o alimento são alimentos perecíveis, não são de qualidade, e que as pessoas acabam pagando muito para se viver. Então, tudo isso, gente, faz parte de um sistema de corrupção. Um sistema de corrupção que impede que haja política da instalação de outras indústrias, de geração de emprego, de que as políticas, muitas vezes, elas são voltadas para beneficiar pessoas da corrupção, né? Mandatários do poder. Há aquela alternância de poder, no caso de partidos, mas todos os partidos tendem a obedecer aqueles poderosos que controlam e dominam os municípios. E com isso, a população acaba sendo exposta a risco, não risco de vida, porque risco de vida não existe, risco de morte, porque tem que pegar quantas pessoas já não morreram, trabalhadores pegando ônibus para ir em outras localidades para trabalhar, né? Ônibus até clandestino muitas vezes. Aqui do Paraná, muitos trabalhadores já morreram indo para algumas cidades de Santa Catarina. Tiveram acidente na estrada. Teve acidente até de outras localidades do Brasil indo para Santa Catarina trabalhar, porque a política desses municípios, desses locais não funciona. Então, gente, há uma necessidade de uma unidade, de uma união do povo. A união faz a força. Se o povo de todos os estados eles se unirem, não em função de partidos políticos, mas o povo se unindo em função do povo, pode mudar sim a política. O medo faz com que as pessoas se retraiam. Vocês estão vendo o fogo, nós dominamos o fogo, não podemos ter medo do fogo. Então, pessoal, fica aí o meu recado. Se unam em função de mudanças, em função do povo, não em função de políticos ou partidos.